A quarta edição do D&D talvez seja a edição mais polêmica, mas tem uma regra que eu acho muito boa e você pode aplicar ela para outros jogos, outros sistemas. Então hoje eu vou falar dos desafios de perícia do D&D quarta edição. Eu sou Matheus Chamati e em 2 episódios anteriores eu falei sobre regras de sistemas variados que eu penso ser úteis para todos conhecerem. Bom, eu criei uma playlist com esses episódios e o de hoje vai estar lá também. A ideia é abordar regras que são interessantes para qualquer RPGista conhecer e também que nos fazem refletir sobre o papel de determinada regra ou de determinada proposta do jogo. E também falar de regras que, embora sejam de um sistema, elas poderiam facilmente ser adaptadas como uma regra da casa para outros sistemas, outros jogos. Alguns episódios eu falo de várias regras no mesmo episódio, como nos 2 anteriores. Já em outros, como esse que você está assistindo, eu vou falar de uma única regra e me aprofundar um pouquinho mais nela. Na descrição tem os links para o episódio Você Precisa Conhecer Essas Regras de RPG, que eu falei sobre explosão de dados, que é usado no Storyteller, também no Savage Worlds, entre outros sistemas. Também falei sobre o dado de uso do Black Hack e sobre a experiência do Vampira Máscara, do Storyteller. Já no Outros Jeitos de Usar Dados de RPG, eu abordei usos criativos para os dados, não somente para testes, para considerar o fator aleatório. Citei os drop charts do Vornheim, que substituem tabelas aleatórias, e também os dados do Winds of Earth, que são utilizados como uma maneira de se localizar espacialmente, e também dos 3D6 do Innomine, que está bem relacionado com a lore do jogo. Bom, hoje eu vou abordar os desafios de perícia, ou Skin Challenges, que vieram aí no D&D na quarta edição e são uma ótima maneira de criar cenas emocionantes, tensas, complexas, mas com regras simples que ainda incentivam os jogadores a terem soluções criativas. Para explicar essa regra, eu vou começar com um exemplo. Digamos que os personagens estão em um navio voador, só que começam a se aproximar de uma tempestade. Raios imensos passam perto do navio voador, deixando claro que se um atingir, já era. O objetivo então é sair ileso da tempestade e os obstáculos são a tripulação, que está acostumada e é meio louca também, então não se importa com a tempestade. O mestre declara que para esse desafio de perícia precisam tirar 6 sucessos antes de tirar 3 falhas. A principal perícia é atletismo para os próprios aventureiros manobrarem as velas, já que os marujos nada fazem. O primeiro jogador, um bardo, diz que prefere fazer algo diferente. Ele vai tentar convencer o capitão a descer o navio. O capitão é o mais louco de todos, então a classe de dificuldade para esse teste vai ser alta. O jogador faz um teste de perícia, diplomacia e consegue um sucesso. O capitão gargalha alto, indiferente à tempestade, mas gira o leme. O navio começa a descer. Um sucesso. O mestre descreve que a ação do capitão começou a movimentar o navio, mas vai demorar até descer para estar realmente seguro. Então é a segunda rodada começando, o que os jogadores vão fazer? O ladino diz que ele próprio vai mudar as velas para fazer a descida ser mais rápida, então ele vai fazer um teste de atletismo que o mestre tinha sugerido, que tinha falado. Mas o jogador falha, então estamos com um sucesso e uma falha. Outro jogador tenta também mexer nas velas e tem um sucesso em atletismo, então estamos com 2 sucessos e uma falha. Achando que o atletismo é uma perícia que todos têm uma chance, outros 3 jogadores fazem esse teste. 2 conseguem e outro não. O grupo está com 4 sucessos e 2 falhas. Se tirarem mais uma falha, vão perder o desafio de perícia. O bardo decide recorrer de novo à diplomacia, mas agora para convencer um marujo a ajudar nas velas, e ele consegue. O marujo ajuda, cordas são puxadas, velas se movem, o navio está descendo, mas ainda há raios e raios ao redor. Um raio passa raspando no navio. 5 sucessos e 2 falhas. O jogador do ladino diz que vai entrar na cabine do capitão para roubar uma joia que eles sabem ser importante para ele. A ideia do jogador é chantagear o capitão para ele dar ordens diretas para todo mundo ali no navio, para toda a tripulação ajudar. É uma ideia diferente, o mestre não imaginava isso, nem o jogador, a ideia veio na hora. Como a porta da cabine está trancada, é preciso um teste da perícia ladinagem. Pro ladino é um teste tranquilo, então é só não ter muito azar no dado, só não é mal na rolagem. Felizmente, sucesso. Os jogadores conseguiram, chegaram em 6 sucessos antes de 6 falhas, então o ladino sai da cabine com a joia na mão, segura ela para fora do navio e começa a gritar: "Mande seus marujos ajudarem a baixar o navio agora! Temos que fugir dessa tempestade! Se não ordenar, eu solto a joia que pertencia à sua amada esposa." O grupo conseguiu, pelo menos por enquanto, já que o capitão certamente vai querer recuperar a joia que pertence a ele, mas isso é um problema para depois. Esse é um exemplo do porquê eu gosto da regra de desafio de perícia. Ela ajuda desafios a serem complexos, diferentes, interessantes, tensos também, mas sem ter um amontoado de regras, sem ter muita complicação. Eu vou explicar a regra e depois dar uma sugestão de pequena alteração, uma regra da casa, que eu acho que melhora bastante a disposição aí do desafio de perícia. Inclusive, o exemplo que eu dei agora há pouco já considera essa variação que eu utilizo. A definição de desafio de perícia no Guia do Mestre é: num desafio de perícia, os personagens jogadores realizam testes de perícia para acumular um número específico de sucessos antes de atingirem um determinado número de fracassos. Aí o livro traz um exemplo. Os personagens jogadores procuram por um templo numa floresta densa. Para encontrarem o caminho, eles precisam de 6 sucessos. Contudo, se acumularem 3 fracassos antes de obterem os sucessos necessários,
eles ficarão perdidos no meio da mata. Ou seja, o desafio de perícia é uma situação desafiadora, um encontro complexo que os personagens então precisam fazer vários testes de perícia para pouco a pouco ali irem chegando no objetivo. Não é uma perícia testada várias vezes, mas várias perícias. Cada uma vai contribuindo um pouco. Nesse exemplo do livro, a perícia principal, ou primária, como o livro chama, seria natureza, que é como a quarta edição então define normalmente o que a gente está acostumado a chamar de sobrevivência. Mas outras perícias podem ser improvisadas para encontrar o caminho e serem testadas, como percepção, quem sabe tolerância se essa jornada na floresta aí for longa, desgastante fisicamente. O livro indica que comece e prepare de antemão quais vão ser as perícias primárias e que se o jogador quiser usar uma perícia diferente dessas que ele definiu previamente, o mestre, né? O risco é maior, então a classe de dificuldade vai ser maior. Eu particularmente sou contra isso, mas eu já entro nesse detalhe. O guia do mestre detalha que é preciso determinar o objetivo do desafio e quais obstáculos os personagens vão enfrentar para alcançar esse objetivo. Essa parte realmente é essencial e permite inclusive a agência dos jogadores. Se todos sabem claramente quais são os obstáculos e qual é o objetivo, eles podem escolher com mais propriedade as perícias que preferem usar. Tá surpreso por estar interessado numa regra de D&D quarta edição, né? Isso vale teu like, aproveita e já se inscreve também no canal e não esquece de ativar o sininho, que daí outros episódios como esse vão chegar pra ti. Mas sabe por que eu acho essa regra boa e todos deveriam conhecer? 3 motivos. Primeiro, ela cria tensão. Todos sabem que é preciso tirar 6 sucessos antes de tirar 3 falhas, por exemplo. Então cada novo teste é acompanhado por todos ali no grupo. Há uma certa torcida, uma tensão, e além disso o fato de não haver uma ordem entre os sucessos e falhas também gera tensão. Podem ter sorte tirando sucesso atrás de sucesso, mas se tiverem azar e acumularem 2 falhas seguidas, a coisa já vai ficando bem mais complicada. Essa imprevisibilidade também gera tensão. Segundo motivo, ela faz o grupo trabalhar em conjunto. Cada personagem pode contribuir um pouco, fazendo um teste e tirando um sucesso. Isso, no jogo, na ficção, mostra o personagem realmente fazendo alguma coisa. Ao invés de uma situação desafiadora que o ladino tem que fazer um teste e todos os outros personagens ficam ali olhando sem ter o que fazer, ou todos têm que fazer o mesmo teste repetidamente, quem é meio ruim nessa perícia acaba se sentindo mal porque está atrapalhando. Aqui cada personagem tem o seu papel, cada jogador escolhe o que ele é melhor. O terceiro motivo que eu acho essa regra muito boa é que ela é uma solução fácil e funcional para cenas interessantes no jogo. No D&D ou jogos similares, normalmente viraria um combate, uma coisa demorada, complexa, ou ia utilizar uma perícia que, embora funcione, não tem muita emoção fazer um teste de perícia. O fato de ser fácil e funcional também faz sentido porque pega uma parte do sistema, que são as perícias, e só coloca uma formatação diferente. Precisa de tantos sucessos antes de 3 falhas. Isso dá para adaptar para a maioria dos jogos e dos sistemas. Você pode jogar Savage Worlds e surgir um desafio que todos no grupo precisam tirar 6 sucessos antes de 3 falhas. Agora algumas observações. No livro é explicado que há uma série de preparos que o mestre tem que fazer ao criar um desafio de perícia. Escolher entre nível de complexidade de 1 a 5, se o desafio tiver nível de complexidade 1, então os jogadores precisam tirar 4 sucessos antes de 3 falhas. Isso é mais fácil do que complexidade 2, que é preciso 6 sucessos, antes de 3 falhas e por aí vai. Isso eu acho um bom guia e vale manter, mas claro, você pode simplificar e deixar só em 3 diferentes variações, 3 níveis de complexidade possíveis. Agora, outros pontos dessa regra que eu mudaria. Por exemplo, eu acho útil essa ideia do mestre pensar de antemão quais vão ser as perícias mais importantes e também o que o livro traz de pensar nas perícias dos jogadores e tentar criar possibilidades para elas, ou seja, valorizar todos no grupo. Mas eu simplesmente não diria ao grupo qual perícia é a primária. Eu só ia descrever a situação, objetivos, obstáculos e deixar o grupo pensar que perícia eles querem utilizar. Isso vai fazer os jogadores serem mais criativos. Se o mestre diz que a perícia atletismo é primária, para utilizar ali nas cordas e tudo mais na vela do navio, talvez todos vão fazer isso e o jogador do bardo nem tentaria utilizar a diplomacia. Agora, se o mestre descreve a tempestade, toda a situação e diz o que vocês vão fazer, cada jogador vai pensar uma coisa diferente. Nessa linha, outra mudança que eu sugiro é tirar isso de quem fizer teste de perícia que o mestre não tinha estipulado, não tinha preparado, vai ter uma dificuldade maior. Isso justamente não incentiva os jogadores a pensarem fora da caixa, a terem soluções criativas. Deixe todos os desafios como um desafio aberto. São tantos sucessos em quaisquer perícias que vocês queiram. Com isso, talvez você pense, os jogadores vão ficar tentando fazer teste só no que eles são bons, mas isso faz sentido na ficção. Se uma pessoa é boa em acrobacias e movimentos ágeis e ela é ruim andando a cavalo, faz sentido que se estiver desabando o teto ou algo ali, ela tente rolar pelo chão e saltar a janela fora para fugir. Então, no caso, ela vai utilizar a perícia acrobacia, ao invés de pular no cavalo e sair disparado utilizando a perícia cavalgar ou algo equivalente. Talvez quando o mestre pensou nesse desafio, nessa cena, achou que todo mundo ia tentar pular no cavalo e fugir. E isso ainda é uma possibilidade, dá pra fazer isso. Mas se o jogador pensa em algo diferente, não é um problema, ele tá tentando uma solução melhor utilizando aquilo que o personagem é melhor. Com essa mudança que eu sugeri, eu faço o desafio de perícia ser algo aberto. Se o sistema de regras não tem perícia, então adapte para algo equivalente. Pode ser teste de atributo, pode ser outra coisa, mas a ideia seria mais ou menos a mesma. Inclusive, se quisermos ir além, não precisa nem ser perícia ou equivalente tipo atributo.
Pode ser qualquer teste. E se for uma magia que não tem teste no alvo? Bom, eu adotaria 3 opções. E qualquer que seja escolhida, é importante conversar com o grupo, conversar ali com os jogadores, todo mundo, para deixar tudo bem definido. A opção 1 é que se uma magia não tem teste, então não pode ser usada num desafio de perícia, ou desafio de teste, como quiser chamar. Só magias que exigem testes podem ser utilizadas. O problema disso é fazer sentido na ficção. Digamos que o jogador do mago quer hipnotizar o capitão do navio para fazer ele dar ordens para todos os marujos ali ajudarem. Mas e se no sistema essa magia não tem teste de resistência do alvo? Então o personagem ali, o mago, simplesmente não pensaria nessa possibilidade? A opção 2 seria assim: a lógica é que se a magia não tem teste, então ela é bem sucedida automaticamente, certo? Se combinaria que durante o desafio de perícia, o jogador conjurar uma magia para contar como um teste, então ele precisa sempre fazer um teste para ver se a magia não falha. Talvez rolar um D20 e se tirar 1 é uma falha automática, mesmo que normalmente o sistema não tenha um teste de conjuração. Nesse caso sempre vai valer a pena tentar o teste, claro, mas dificilmente o personagem do mago vai ter essa mesma magia preparada várias e várias vezes. Não vai conseguir usar 6 vezes a mesma magia. A opção 3 seria ter uma conversa sincera: pessoal, a magia atrapalha os desafios de perícia, então a gente vai ter que fazer diferente. Se todo mundo concordar, daí dá pra colocar uma regra específica para equivaler a magia a um teste de perícia. Por exemplo, dependendo da magia que o conjurador fizer, ele precisa fazer um teste, uma perícia que tenha a ver com essa magia. Mas a magia vai ser um bônus nesse teste. Se o mago usar controle mental, por exemplo, ele ainda precisaria ter um sucesso num teste de diplomacia, mas a magia vai dar mais 2 ou mais 4 nesse teste. Ou se for que nem o D&D na quinta edição, então faria ele rolar com vantagem. Então ele vai rolar 2 D20 e vai ficar com o melhor. Para encerrar, a regra de perigo complexo do Tormenta 20 é bem similar a essa aqui, também é uma regra muito legal, mas acho que ela não tem essa versatilidade de ser vários testes ali, perícias variadas, e nem cria essa tensão crescente. Mas daria claro para misturar o perigo complexo com essas sugestões que eu dei aqui pro desafio de perícia. Gostou desse formato de episódio? Comenta então aqui para eu saber. Enquanto isso, eu já tenho preparado mais um episódio então para ir para essa playlist, no qual eu abordo então várias regras. Aguarde aí, um grande abraço, até mais.